eu trabalhava com pronto-socorro. E passei por experiências que me enriqueceram, mas, assim, experiências difíceis de trabalhar em pronto-socorro sem infraestrutura. Estou falando de São Paulo, capital, né? Uhum. Sem infraestrutura, sozinho, pronto-socorro. Eu me lembro de ter dado plantão muitas vezes numa unidade hospitalar, onde eu era o único médico clínico do hospital, fora o plantonista da UTI, e durante o período noturno. E, assim, perrengues enormes, né? De você estar atendendo Peraí, pronto-socorro. não, eu vou te interromper. Você, como médico, trabalhou em emergência, gestor de saúde, trabalhou como executivo. Por que ninguém coloca bons profissionais trabalhando nas emergências? Bom ponto, bom ponto. Eu acho que existe uma lógica aí que vem do fee-for-service, né? A indústria inteira foi arquitetada para gerar receita. E como é que Tá? ela gera receita? Se ela jogar o volume e remunerar por volume, você acaba gerando mais receita, atendendo mais pacientes em menos espaço de tempo. Perfeito. Então, é muito valorizado no pronto-socorro um indivíduo que atende rápido e gera volume, porque cada atendimento vai gerar uma receita nova para a entidade. Não é só no pronto-socorro isso, né? Isso funciona também Sim, no sim, sim. consultório, mas atende a mesma lógica. O perfil do profissional que está ali para discutir tema, entender o problema do paciente, atuar no longo prazo, construir pontes para uma continuidade do cuidado posterior, gerar valor no atendimento, não é um cara que consegue fazer isso em 10 minutos de atendimento. Convenhamos. É que eu estou tentando entender contigo aqui, pensando com a boca, além da lógica financeira, se existem outros argumentos do porquê que escolhem-se perfis de profissionais que são batedores de bumbo e que resolvem bem as situações. Não, e Ninguém vamos quer lá, né? A receita é baixa também, né, Sérgio? Então, é só que o ponto só que eu gosto de criar nesse debate é o valor para o paciente. E Perfeito, nós, perfeito. na maioria das vezes, estamos sujeitos a sermos os pacientes. É tão grande e a perda de valor, ao mesmo tempo, pode ser tão emblemática em relação a uma perda de vida, a uma sequela eterna, que assim, para mim acaba a conversa, sabe? Mas não muda, porra. Eu fico muito revoltado com esse modelo da emergência. E isso é mundial, né? Isso não é brasileiro, sabe? Sei lá. Eu nunca consegui Tem, encontrar uma solução e nunca vi um modelo. Você tem algum modelo de emergência mundial que você acha que funcione legal? tem um que eu julgo, aliás, vem tentando implantar nas organizações por onde eu passo, eu não consegui, de uma forma clara, fazer isso. Eu entendo que, como emergência de fato, 10% de todo mundo que chega nas unidades de pronto atendimento, pronto-socorro hoje, por dado publicado, né, isso que é conhecido, quando muito chega a 15% dos volumes de atendimento, o restante são situações de necessidade imediata de atendimento, mas não são urgências de fato, né? Uhum, Não são emergências de fato. Então, a gente está trabalhando com um público que poderia ser atendido num contexto ambulatorial ali dentro. uhum, Eu entendo que a melhor forma da gente tratar esse público, primeiro, é gerar um atendimento ambulatorial que seja cobrado como tal, no privado ou das operadoras, como uhum, queiram, uhum. seja cobrado como unidade ambulatorial, com atenção primária. Então, a atenção primária consegue atender 85% do que é necessário ali dentro, apoiada por uma estrutura de especialistas que ou presencial ou por telesaúde interfiram durante o atendimento quando necessário e acionado por esses profissionais que estão ali da atenção primária. E você já imediatamente conecta com todas as pontes necessárias para fazer essa continuidade do cuidado no cenário ambulatorial na sequência, sem perdas, com monitoramento e na sequência. Sair da lógica da remuneração por eventos e passar Uhum. a remunerar
por hora de trabalho, alguma coisa assim, que também funciona para pronto-socorro, nem seria inventar nenhuma moda em pronto-socorro, mas sair da lógica de cobrar das unidades, das fontes pagadoras por atendimento, porque hoje a gente paga o médico por hora, mas a gente cobra das operadoras por evento. Então, o fee for service está preservado, está sendo pago por volume. Sair dessa lógica e cobrar por hora de atendimento ou, de alguma forma, pelos indicadores que mostram o sucesso em dar continuidade e integrar o paciente em uma linha de cuidado que gere resultados ao longo do tempo. Que é uma lógica totalmente diferente. É de vínculo, valorizar a percepção de qualidade, satisfação do cliente e outras coisas, indicadores clínicos, resultados objetivos. Quanto mais amplos, melhor. E você desconstruir um pouquinho essa necessidade de tratar todo mundo com uma infraestrutura caríssima, que é a infraestrutura de emergência. Deixar a emergência para o pós-triagem, quando realmente é caso de emergência. Ou, muitas vezes nem precisa de triagem para saber que é um caso de emergência. Mas você ter os fluxos que hoje existem melhor organizados ali dentro, mas já oportunizar a existência de profissionais ali para fazer a inserção na atenção primária dentro das unidades de pronto atendimento. Quais seriam os ganhos de um modelo assim? Primeiro, você para de criar com base no que a gente sabe oferecer e passa a criar com base nas demandas dos pacientes. O que o paciente quer é disponibilidade onde ele deseja. Então, vamos acabar com essa história de que aqui não é uma estrutura para você vir aqui. O paciente vai onde ele quiser. Se ele tem um problema levezinho, ele quer ir no pronto-socorro, problema nosso de resolver, porque a gente tem que construir as nossas soluções com base na demanda do paciente. Então, essa conversa histórica que a gente fica repetindo o tempo inteiro, de que só pode ir para a emergência quem tem caso grave, isso é construir com base no que a gente quer oferecer, não é o que o paciente demanda de nós. Então, por si só, lima essa conversa, esquece essa conversa, gente, porque não funcionou, tá? Está fazendo centenas de anos que a gente pensa assim e não funcionou. Continua indo gente com gripe nas emergências, por diversos motivos. Falha de acesso é caro, não tem informação para entender o que precisa, o que não precisa. Então, acolhe todo mundo. Acolhe, simplesmente acolhe. E ali avalia. Oferece conexão com a atenção primária para todos, esse é o segundo grande benefício. Você começa a estruturar e hierarquizar a oferta de cuidado com base no que se necessita. Tudo que é baixa e média complexidade já acopla a atenção primária. Dá continuidade ambulatorial, muda o modelo de remuneração para seja um modelo de remuneração que seja muito mais barato para a operadora, ao mesmo tempo que é mais eficiente na geração de resultado e que pode gerar, inclusive, mais benefícios para o próprio serviço, porque você já está girando... A tarifação do SNS português você acha válida? Tem alguns exemplos mundiais que são válidos de tentativa. O que eu diria para você é que a gente já tem modelagem nacional suficiente para replicar a modelagem que hoje existe no SUS dentro da saúde privada. Eu estou nessa conversa há algum tempo. Cabelo branco aqui não é... Aqui é... Putz, eu lembro quando a gente foi falar sobre criar a especialidade de médico de família, e nem precisa ser médico de família, tá, gente? Porque é a que a gente tem como referência. Mas, quando eu fui falar sobre criar a especialidade de médico de família dentro da operadora de saúde, o pessoal só faltou acionar o gatilho. Imagina que o paciente vai querer isso, o paciente não quer clínico geral, o paciente quer especialista, não sei o quê. Pois bem, eu lembro quando eu saí da operadora, já era uma das especialidades mais requisitadas pelos pacientes. Depois que a gente inaugurou e fez uma força-tarefa de processo educativo onde a gente ligava para cada um dos clientes, dos milhões de clientes da Mil, a gente ligava para explicar o que era atenção primária e já oferecia para agendar na primeira consulta. A gente criou um batalhão de educadores sobre o que era atenção primária para os pacientes. E, obviamente, a gente começou para aqueles que utilizavam mais o sistema até os que utilizavam menos o sistema. Tem gente que nunca foi contratado porque o cadastro estava errado, era uma série de questões ali que a gente, infelizmente, luta contra essa falta de infraestrutura no país, até nas organizações mais ricas. Bom, posto isso, eu entendo que existem vários modelos, inclusive o modelo nacional do SUS, que poderia funcionar muito bem. Então, precisa criar coisas novas. A gente já tem os protocolos internos, nacionais.
pode usar variedade de protocolos para o profissional de saúde, ele não é obrigado a usar o que a gente escolhe para ele, não existe isso. Mas a gente tem que ter alguns parâmetros, atuar com isso e premiar pelo bom resultado, e não premiar pelo volume de serviços. Eu posso usar o DRG para classificar o nível de gravidade ou o diagnóstico, as classes de diagnóstico, os grupos de diagnósticos. Tem várias formas que a gente pode fazer, inclusive formas já usadas no mercado brasileiro. Não tem que ter uma ou outra, tem que ter todas. E todas se conversando. É muito possível a gente fazer isso. Eu já tive essa conversa com várias empresas e todo mundo enxerga com bons olhos. A transição é difícil, exige coragem e primeiros passos. Mas isso já foi implantado em alguns outros países e existe a possibilidade disso acontecer no nosso país. Basta a gente desejar construir isso e debruçar em construir um modelo que não gere prejuízo para os hospitais, não gere prejuízo para as operadoras e muito menos para o paciente, porque o atual, o grande prejudicado, tem dois grandes prejudicados aqui no modelo atual. O médico, que tem que atender mais por hora, que é uma loucura, uma insanidade, aí faz com que a seleção de médicos seja para um perfil que atenda mais rápido, que pode ser muito bom. Às vezes você tem profissionais excelentes que atendem rápido. Eu conheci alguns durante minha vida de pronto-socorro. Mas, obviamente, é mais difícil você conseguir construir vínculos, engajamento, cuidado ao longo do prazo, visão consolidada, não fragmentada. Tudo isso fica dificultado. E também a percepção de que o paciente está saindo outro grande prejudicado. Não é só o médico. O médico e o paciente são os dois grandes prejudicados dessa lógica fee-for-service ou da lógica sem hierarquização do cuidado, da construção de sistemas de saúde sem atenção primária e sem coordenação do cuidado. É o preço caro que a gente paga. É por isso que a saúde é insustentável e ninguém sabe por quê. Porque tudo vem disso. Esse mecanismo do fee-for-service consome tanto que alimenta, inclusive, os pilares geradores do custo indevido, do custo desnecessário da saúde, que são a fraude, o erro, o abuso e o desperdício. Esses quatro estão presentes na lógica de todo o sistema, gerando custos indevidos, desnecessários, que não geram valor nem para o profissional médico, nem para as instituições, nem para os pacientes, nem para as instituições pagadoras, né, as contas pagadoras, para ninguém, para ninguém. Então, a gente tem hoje um desafio, mas... De novo, o ponto é para quem você está construindo. É para o paciente e para o médico? Eu diria que não.